Queridos, a paz do Senhor, bem-vindos para mais uma aula da lição bíblica da Escola Dominical. Tema da lição deste domingo: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Libertos do poder do pecado é o nosso tema, é a nossa lição. E o nosso ponto-chave é libertos do pecado. Vale lembrar aqui o que é o pecado, quais são suas implicações, como surgiu o pecado, quais são as consequências do pecado, o que é pecado, o que não é pecado. O tema deste domingo é muito interessante, muito complexo também. Nos dias atuais, a relatividade toma conta de muitas igrejas, muitos pensamentos, muitas mentes. Então, o que é pecado para uns não é pecado para outros. Mas o que a Bíblia coloca? O que ela afirma? O que ela diz? Cabe a nós, como estudantes, amantes da palavra do Senhor, teólogos, professores, alunos, pensar no que está escrito. O que é condenável ou não é condenável? Será que o fato de uma denominação não proibir algo se torna válido? Ou pecado é sempre aquilo que é colocado nas Escrituras Sagradas? Outro detalhe para refletirmos nesta aula de hoje é sobre se estamos libertos, por que ainda pecamos? O que nos faz pecar ainda? Ou o que não nos faz pecar? É interessante pensarmos nisso. O texto áureo deste domingo está escrito em Efésios 2, 4, 5, assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Por que isto? Porque o pecado nos torna mortos em nossas ofensas. Mas vem Cristo e nos dá a vida. Verdade prática. Por meio da sua maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. O pecado, tendo como salário a morte, e a morte, por conseguinte, a morte eterna, seria o nosso destino. Mas Deus, que é misericordioso, nos dá o direito, nos dá a possibilidade de sermos salvos. Para isto, o nosso Senhor, Ele mesmo nos resgatou do poder do pecado. Costumo, em minhas aulas de escola dominical, perguntar aos nossos queridos alunos assim: queridos, vocês estão libertos do pecado? A maioria afirma: sim, professor, estamos libertos do pecado. Se você está liberto do pecado, por que você ainda peca? O que te faz ainda pecar? Qual é a sua desculpa para pecar? A maioria dos alunos não tem resposta. Mas veja bem, as Escrituras vai nos mostrar, no decorrer principalmente do Novo Testamento, que estamos libertos do poder do pecado. Libertos do pecado ainda nós não estamos. Adão foi o primeiro a pecar aqui na terra. Logo dizemos o pecado adâmico. Daí também falamos da natureza pecaminosa, que todos nós temos a natureza pecaminosa. Todos, a partir de Adão, têm a natureza pecaminosa. Como está escrito em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem, por suas próprias obras, por suas ações, seus feitos, estariam todos eles condenados. Jesus mesmo afirma lá no Evangelho pelo apóstolo João, evangelista João, que ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Por quê? Condenados já estávamos em nossos pecados. Não havia um justo aqui na terra para que Deus pudesse usar para salvar os homens. Então, conforme está Romanos 3, 10 e 11, veio o próprio Cristo para nos dar a salvação. Em Ezequiel, em Eclesiastes 7:20, não há quem peque, ou seja, todos pecavam. Quem somos nós para julgar uns aos outros sobre pecar? Todos nós pecamos, todos nós falhamos. Mas isto é desculpa ou razão para pecarmos? Isto justifica os nossos pecados, o fato que todos pecam?
Não há pastor, não há líder, não há evangelista, não há profeta, não há quem não peque nesta terra. Todos são pecadores. O único que passou por essa terra, sendo homem, forma de homem, não pecou, é Cristo. Embora foi verdadeiramente homem e é verdadeiramente homem, verdadeiro Deus. E como homem ele não pecou, mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e carecem da glória de Deus para serem salvos. Devido ao pecado entrar no mundo, nós temos a culpa, nós nos sentimos muitas vezes culpados diante de Deus. Para se aproximar diante de Deus fica um tanto quanto difícil. O pecado, como foi com Adão, nos dias atuais, tira a comunhão do homem com Deus. O homem fica sem comunhão com Deus. O que nos afasta de Deus não são os problemas da vida, não são as dificuldades, não são os intempéries. O que nos afasta de Deus é o pecado. Alguns afirmam equivocadamente que nada separa o homem de Deus aqui na terra. Nada separa, todos são filhos de Deus. É um ledo engano. Biblicamente falando, o pecado afasta o homem de Deus. O pecado rompe com a comunhão que o homem tem com Deus. Daí, esta natureza pecaminosa, ou natureza adâmica, o pecado original que está em nós, nos sempre impele a fazer o mal, a fazer o que é contrário à palavra de Deus. Vai lembrar que pecado, no seu original, significa errar o alvo. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é fazer a vontade de Deus. O nosso alvo é agradar ao Senhor. Mas o pecado nos faz errar este alvo. A cada dia nos afastamos de Deus. Eu não me lembro agora, mas um certo teólogo disse assim: Senhor, afasta de mim tudo aquilo que me afasta do Senhor. O que nos afasta do Senhor não são os nossos bens, não são nossas famílias, nossos amigos, nossos irmãos, nossos trabalhos. O que nos afasta do Senhor é o pecado. Aquele que quer retornar à tua comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, ele precisa vencer o pecado. Mas o mundo jaz no maligno. O pecado domina as nossas vidas. Como então vencer o pecado, se o pecado meio que nos aprisiona, ou por que não dizer, nos aprisiona e nos coloca distante de Deus? Como vencer o pecado? Esta lição vai nos mostrar como é possível ao homem vencer o poder do pecado e, consequentemente, vencer o pecado. Ao vencer o pecado, vamos aprender que não há desculpa para pecar, porque o poder de Deus, que esta lição vai demonstrar, é suficiente para nos libertar do poder do pecado. Veja bem, vale lembrar uma coisa aqui. O pecado não só afastou o homem de Deus, conforme está em Romanos 8, o pecado trouxe consequências para toda a terra, para toda a humanidade. Doenças, males e muitos males surgiram em decorrência do pecado. Muitos querem às vezes descobrir a origem da doença X, A ou B, da pandemia A ou B. Mas deixa eu fazer uma reflexão com você aqui. Se o pecado é a causa, é o fator primário, de onde vem o pecado? Bem, justamente do nosso afastamento com Deus. Mas o aproximar-se com Deus, o estar com Deus, nos faz ter vida, como está escrito lá no livro do profeta Isaías, que ele vem para sarar as nossas feridas, curar as nossas doenças. Então, o que traz as enfermidades e as doenças nada mais é do que o pecado, que tem como fator, o pecado para levar os homens a pecar e se afastar do Senhor Jesus. O pecado é como um vírus que, querendo ou não, está dentro de nós. A natureza pecaminosa está dentro de nós. Talvez você poderia dizer, professor, eu aceitei Jesus. Será que ainda a natureza pecaminosa está dentro de mim? Ou o pecado está só externamente, não há mais nenhuma inclinação para o pecado dentro de mim? Veja bem, conforme
Salmo 51:3, o meu pecado está sempre diante de mim. Primeiramente, ele está falando aqui da natureza pecaminosa. Mas, como está escrito também no livro do Gênesis, o pecado jaz à porta. Cabe a nós dizer sim ou não ao pecado. Mas será que o homem sem Deus ele pode não pecar? Será que o homem sem Deus ele tem condições de agradar a Deus por suas próprias ações? Será que o homem sem Deus ele pode alcançar pelos seus próprios méritos a salvação em Cristo Jesus? Essa lição vai nos mostrar que o pecado nos escravizou. Logo, Jesus é o nosso resgate e ao mesmo tempo nosso resgatador. Que ele vem para nos libertar do poder do pecado. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que as obras da lei não podem salvar o homem. Sabe o que isso significa? Que os teus méritos, os meus méritos, têm que ser em decorrência de sermos salvos. Mas as nossas obras não podem nos salvar. Se elas pudessem nos salvar, logo não precisaríamos de Cristo, de Deus. Mas porque estamos na dependência e só através dele podemos ser salvos, as nossas obras não nos fazem melhores que os demais homens, mas nos aproxima de Deus. Logo, Paulo vai dizer que a fé é o caminho, é o canal em Cristo para sermos salvos, porque somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E somos feitos para as boas obras. Boas obras não nos salvam, mas porque somos salvos, praticamos boas obras em Cristo Jesus. Então, a ideia desta lição, desta revista, é justamente mostrar essa questão da natureza pecaminosa que está presente em cada um de nós. Nenhum ser humano está livre da natureza pecaminosa, ou seja, não está isento da natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa está presente em cada um de nós, dentro de nós. Mas, através do poder de Cristo, podemos vencer o pecado. É o que o primeiro tópico vai estar abordando. O segundo tópico vai nos falar que fomos vivificados pela graça de Cristo. Terceiro tópico, questiona nossa salvação vem de Deus e não das obras. Rapidamente aqui, vamos refletir aqui para fecharmos as nossas reflexões de hoje. Primeiro tópico, sobre a nossa natureza pecaminosa. O ímpio tem natureza pecaminosa. O salvo também tem natureza pecaminosa. Por que isso? Porque nascemos com o pecado original. Nascemos com a natureza pecaminosa. Quando as Escrituras afirmam que a carne faz algo em nós, nos leva para longe de Deus, está se falando aí da natureza pecaminosa, ou do pecado original, do pecado adâmico. Então, nós não temos que sacrificar o nosso corpo, nós não temos que mutilar o nosso corpo como os gnósticos ensinavam ou ensinam. Nós temos que sufocar, suprimir a natureza pecaminosa, chamada de carne, pecado original, pecado adâmico. Porque esta natureza que está em nós nos inclina, nos leva a pecar e a errar o alvo. O único que não teve essa natureza pecaminosa, volto a dizer, Jesus. Mas fora Jesus, todos nós temos. Aí Jesus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, ele vem e nos compra, nos resgata. Hoje, aqui na terra, nós somos libertos do poder do pecado. Ou seja, aquele que aceitou Jesus não é mais escravo do pecado, porque nele mora o poder de Deus, nele mora o Espírito Santo. Então, se ele não quiser pecar, ele vai andar em espírito, ele vai andar praticando a palavra de Deus, ele vai andar ligado com temor ao Senhor e vai fugir da aparência do mal e vai fugir do pecado. O apóstolo João chega a dizer que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas, se nós pecarmos, devemos confessar os nossos pecados. Logo, pecado na vida do crente não pode ser uma constância. Pecado na vida do crente, no máximo, uma exceção. No máximo, um escorregão involuntário, não proposital.
Porque em Cristo, no Espírito Santo, temos o poder e o dever de vencer o pecado. Quando formos glorificados, arrebatados, então seremos salvos também do pecado. Seremos libertos da natureza pecaminosa que está em nós, já não existirá mais em nós. Hoje, a nossa salvação em Cristo é a libertação do poder do pecado, do poder. E lá na frente, uma libertação no sentido total, tanto do poder como da presença do pecado. Mas isso tudo conforme o segundo tópico. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos irreconciliáveis. Os nossos pecados nos tornavam mortos. Os nossos pecados nos tornavam condenáveis. Mas a graça de Deus se manifestou, ou seja, no grego, o favor imerecido de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, independente se são pessoas boazinhas, pessoas cruéis, maus, todos, agora podem ser alvos desta tão grande graça do poder de Deus para a salvação. Não há alguém melhor ou pior que não possa receber esta salvação. Mas será que o homem por si só pode ser salvo ou buscaria essa salvação? É verdade que é necessário que se acheguemos a Ele, mas Deus, por sua bondade, propiciou meios para que o homem pudesse estar perto dele. Deus, Jesus, vem à Terra em propósito de salvar a humanidade. Ou seja, nós, sem a presença de Deus, sem a misericórdia dele, não poderíamos ser salvos. Um certo professor muito bem colocou uma vez que graça não é apenas favor. Porque se fosse apenas favor, nós ainda talvez estaríamos perdidos. Mas como graça é favor e ação de Deus, ao mesmo tempo que ele nos concede imerecidamente, que nós não merecemos a salvação, ele opera em nós essa tão grande salvação. Ou seja, fazendo isto ser possível, nós sermos salvos em Cristo e vencermos o pecado. Ou seja, pela graça dele manifesta em nós, pela sua bondade, isto é possível. Paulo chega a dizer: miserável homem que sou, lá em Romanos capítulo 7, quem me livrará do corpo desta morte? E ele mesmo responde isso. Mas graças dou, por meio de Jesus Cristo sou liberto. Ou seja, a natureza pecaminosa está em nós, o pecado nos afasta de Deus, mas Deus, com sua bondade, ele vem, nos resgata, nos salva, nos prepara para poder um dia sermos arrebatados para sempre estar com o Senhor. Mas aí, alguns crentes hoje pensam às vezes assim: eu sou melhor que A ou B, ou eu já estou com o céu garantido porque eu faço isso, faço aquilo, estou com tantas pedrinhas na minha coroa, eu tenho trabalhado tantos anos para Jesus, ganhando tantas almas para Jesus, eu faço isso, faço aquilo. Será que isto se torna méritos para a nossa salvação? Não, senhores. A nossa salvação ainda não é por causa das nossas obras. Nossa salvação é por causa de Cristo. Me permita compartilhar algo contigo para fecharmos esta aula de hoje. Um dia um pregador perguntou assim: quem tem certeza da sua salvação? Aí eu transmito essa pergunta para você, meu querido aluno. Você tem certeza da sua salvação? Quando você olha para os seus próprios atos, suas obras, você se acha em condições de ser salvo? Naquele dia que o pregador perguntou quem tem certeza, eu levantei as duas mãos. Um abençoado me falou assim: você parece o santarrão. Eu não tenho coragem de levantar uma, por que você tem certeza da sua salvação? E levanta as duas. Falei: simples. As minhas obras não podem me salvar. As minhas obras não são passaporte que me garantem a salvação. Mas eu tenho certeza que Cristo morreu há 2000 anos atrás. Que Cristo operou uma tão grande obra de salvação, uma obra vicária, um sacrifício por todos. Em Cristo sou liberto. Em Cristo sou justificado do poder do pecado. Em Cristo sou resgatado. Em Cristo sou filho, feito filho de Deus. Então, nele, na obra que ele operou no passado e opera nos dias atuais em minha vida, eu tenho certeza da minha salvação.
Mas você se preocupa em fazer isso e aquilo correto. Eu falei, sim, em decorrência da nossa salvação, eu vou constantemente buscar fazer aquilo que agrada ao Senhor. O amor de Deus me constrange. Fazer o melhor, fazer o correto, fazer aquilo que é santo, fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Mas isto não é para ser salvo, mas porque sou salvo conforme Paulo orienta aos Efésios. Então, queridos alunos, para fechar essa tão grande aula, eu convido a você a refletir se você ainda é escravo do pecado. Se você é escravo, é sinal que falta o poder de Deus e o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Basta fazer um concerto com o Senhor aí neste momento, pedindo a Ele para mudar essa situação atual diante dele. Quando Ele mudar, que isso com certeza Ele fará com todo prazer, você vai poder dizer não ao pecado. Faço um convite a você ainda, leia as Escrituras diariamente, leia todas as Escrituras, a Palavra de Deus, para descobrir o que é pecado. Independente que você concorde ou não, que vai te agradar ou não, prima, se esforce para fazer conforme a Palavra de Deus. Não relativize as Escrituras, porque ela é absoluta, é verdade absoluta. O que é pecado é pecado. O que era pecado no passado continua sendo pecado nos dias atuais. As denominações, religiões, não têm o poder maior de dizer o que é pecado. Quem tem o poder maior e a palavra final está nas Escrituras. Então leia as Escrituras para saber o que é pecado. E o que é pecado, não peque. Quando você estiver diante de algo e pensando, como eu vou fazer? Devo ou não devo fazer isso? Para pensar, no seu lugar, o que faria Jesus? Ele tomaria tal atitude? Paulo chega a dizer aos Coríntios, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Convém a você fazer? Se a sua denominação permite, se os pais permitem, sua religião permite, as Escrituras às vezes não te dão uma resposta clara naquele ponto, naquela situação, mas coloque a tua mão na consciência. Busque a direção do Espírito Santo e pense, o que faria Jesus no seu lugar? Ok? Não deixemos o pecado prevalecer sobre as nossas vidas. Vençamos o pecado, porque fomos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Quem ainda continua na prática do pecado e nos pecados que praticava anteriormente, esta pessoa ainda não foi liberta, não é salva em Cristo, porque a salvação em Cristo implica em uma nova vida, implica deixar o passado de pecado para trás e vivermos conforme a vontade dele. Pense nisso, que Deus te abençoe, um ótimo final de semana, bons estudos. Amém? Que Deus te abençoe.